numa emergência quando cada segundo conta, há uma voz que atravessa o caos, uma frequência que ninguém ouve, exceto quem mais precisa. Numa cidade em alerta, num estádio lotado, num blackout total, é esta a voz que mantém tudo sob controle. Mas quem é que controla esta voz? Por detrás dos bastidores de polícias, bombeiros, aeroportos e infraestruturas críticas, há uma presença quase invisível ao público, mas absolutamente vital para o funcionamento do mundo como o conhecemos. Não fabrica telemóveis, não lança apps virais e ainda assim os seus contratos valem milhões de dólares. E a sua tecnologia salva vidas todos os dias. Ora, hoje vamos estudar a Motorola Solutions, não a empresa que fabricava os famosos flip phones, mas a que se transformou num império de segurança e comunicação invisível. Será que é uma boa oportunidade de investimento neste momento? Estás então a ponto de descobrir por que razão esta empresa, muitas vezes esquecida, pode ser uma das peças mais resistentes e valiosas no xadrez da tecnologia moderna. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos Portugal. A Motorola foi fundada em 1928 como a Galvin Manufacturing Corporation, em Chicago, e estava focada inicialmente em rádios para automóveis. O nome Motorola surgiu só em 1930 e ao longo do século XX tornou-se um sinónimo de inovação em comunicações móveis, desde os rádios bidirecionais, usados na Segunda Guerra Mundial, até ao primeiro telefone móvel comercial. Em 2011, após décadas de expansão e também de algumas dificuldades financeiras, a empresa foi dividida em dois. A Motorola Mobility, que é o setor dos smartphones, foi vendida posteriormente à Google e depois à Lenovo, e a Motorola Solutions, que permaneceu como a herdeira da vertente original das comunicações críticas, com um foco em segurança pública e empresarial. E é precisamente esta segunda vertente que nós vamos analisar hoje no episódio. Desde então, a Motorola consolidou-se como um líder global em soluções integradas para comunicação, vídeo e software de segurança, com um foco renovado na tecnologia de missão crítica e da segurança pública. A missão da empresa é ligar pessoas através da tecnologia segura, resiliente e inovadora, especialmente em contextos críticos como a segurança pública, a defesa nacional, os serviços de emergência e empresas privadas com operações no terreno. Dessa forma, a empresa atua principalmente através de hardware, rádios, servidores e câmaras, software com plataformas de comando e controle e gestão de vídeo e de serviços com suporte técnico, a manutenção, a cibersegurança e a gestão das redes. Podemos então resumir isto num modelo híbrido, onde uma das partes da empresa vende equipamentos e sistemas, os tais hardwares, gerando receitas pontuais, e outra parte da empresa vende serviços e softwares em contratos contínuos, gerando receitas recorrentes e margens superiores. Este modelo dá assim alguma estabilidade à empresa, especialmente com o crescimento do portfólio do software baseado na cloud e gestão de serviços para os governos e empresas. O diferencial da Motorola está na integração total dos seus produtos, os rádios, as câmaras, os sensores, os softwares de comando e análise, tudo conectado em tempo real, formando assim uma plataforma segura e robusta. A empresa divide o seu negócio em dois setores, à semelhança do que vimos. Um com os tais produtos e sistemas integrados, onde vende aqui rádios bidirecionais digitais, sistemas de comunicação por terra, os LMRs, redes móveis privadas, câmaras corporais, as bodycams e as câmaras fixas com infraestrutura de vídeo. Os clientes neste segmento incluem as forças de segurança, os bombeiros, os serviços de emergência, transportes e setores industriais críticos. Já o segundo segmento, mais orientado ao software e serviços, englobam aqui software de controle e de gestão, de análise de vídeo, de cibersegurança, de manutenção e monitorização remota. Inclui soluções baseadas na nuvem para despachos assistidos por computador, sistemas de gestão de registros, análise de vídeo por inteligência artificial e soluções para um centro de operações. Este segmento de software tem vindo a crescer, impulsionado por contratos de longo prazo e receitas recorrentes, o que fortalece então a tal previsibilidade nos lucros da empresa. As tecnologias LMR ou Land Mobile Radio são necessárias para redes de rádios digitais, a P25 e a Tetra, usada por polícias e bombeiros. O LTE privado e 5G é usado para comunicações de alta velocidade e baixa latência em ambientes críticos. As câmaras corporais e de vigilância, que são cada vez mais usadas nas forças policiais nos Estados Unidos e um pouco também por todo o mundo.
mundo. Temos ainda o software de comando e de controlo, com plataformas de gestão de chamadas de emergência, de registro, de mapeamento e análise de incidentes, e ainda software para análise de vídeo e de eventos que usam inteligência artificial para alertas proativos. A empresa, diga-se, também aposta fortemente numa estratégia de aquisições para acelerar a inovação, como a Vigilion, que fez no passado, a Vigilant, que é uma empresa com software de leitura de matrículas, e a OpenPath. A base de clientes desta empresa é altamente especializada, refletindo então o foco nas comunicações e nas seguranças das missões críticas, e na prática podemos dividir os clientes em dois tipos: o setor público, que representa a maioria da receita, onde estão as tais forças de segurança pública, os departamentos da polícia, dos bombeiros e dos serviços de emergência médica. Temos as agências governamentais, desde estaduais a municipais e federais, e temos os órgãos de defesa e segurança nacional, com requisitos avançados de criptografia e cobertura de comunicações. Estes clientes procuram infraestrutura confiável, segura e com um ciclo de vida mais longo, com contratos que frequentemente ultrapassam os 10 anos, incluindo um suporte contínuo e atualizações da tecnologia. Por outro lado, o setor privado e empresarial, com empresas que têm operações críticas, onde se incluem os setores da energia, dos transportes, da mineração, do petróleo e do gás, têm uma palavra a dizer, bem como as cadeias de retalho, as escolas e os hospitais, especialmente nas soluções de vídeo, de controle de acessos e na resposta a incidentes. A exposição geográfica desta empresa está muito orientada aos Estados Unidos, mas tem ainda uma presença na Europa, com cerca de 16% da receita, e no continente asiático e América Latina, que representam os outros 16%. Convém também dizer que esta empresa opera num ambiente regulatório complexo e altamente supervisionado, especialmente por atuar em setores críticos como as comunicações governamentais e de segurança pública, sujeitas a normas do FCC nos Estados Unidos. É ainda regulada pela exportação de tecnologia sensível, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Tem que ter cuidado também com a privacidade e a proteção dos dados, com regulamentos como o GDPR na Europa e legislações estaduais nos Estados Unidos. Tudo fatores que podem afetar, de alguma forma, os lucros da empresa. Antes de passar aos números de 2024, reparem também na questão das aquisições. A empresa desde 2022 comprou mais de 10 outras empresas, onde salientam alguns nomes como a Ava Security, que representa a análise de vídeo baseada em inteligência artificial, a Silent Sentinel, com câmaras de longo alcance, e a FutureCom, com soluções de extensão de rádio. Estas aquisições refletem a estratégia clara de integrar tecnologias emergentes no portfólio existente, fortalecendo assim a posição da Motorola como um líder em soluções de segurança integrados. Olhando então para os números de 2024, o segmento de produtos vende mais do que o segmento de serviços, apesar de estarem aqui mais ou menos equilibrados, e dividindo a receita por linhas de produto, a videovigilância fixa traz mais dinheiro do que a componente de câmaras móveis e 50% deste segmento vem de entidades públicas. No que respeita às comunicações, o tal portfólio LMR é a principal linha de negócio da Motorola, conseguindo mais de 8 mil milhões de dólares dos 10 mil milhões de 2024. E onde também, diga-se, imperam os dispositivos públicos. A linha de centros de comando conseguiu uma receita muito modesta e divide-se nas chamadas de emergência, enrutamento das mesmas e fluxo de notificações e incidentes. No geral, podemos ver um crescimento consistente de 2022 a 2024, com uma margem bruta a crescer aos poucos, ficando acima dos 50% no ano passado. O lucro operativo mostra a mesma trajetória, mas os lucros líquidos em 2024 ficaram abaixo de 2023. E isto aconteceu porque, como veem ali, foi registada uma despesa de quase 500 milhões de dólares, que se investigarem mais a fundo vão perceber que se trata de algo pontual, uma recompra de dívida convertível que a Motorola tinha vendido à empresa Silver Lake. Sem isso, os lucros ficariam acima dos valores dos anos anteriores e a margem líquida também aparenta ser muito positiva, na casa dos 15%. Virando atenções para o balanço mais recente, vemos mais de 1,5 mil milhões de dinheiro em caixa, ativos muito superiores aos passivos e uma componente intangível que representa 1/3 dos ativos totais. Vemos também ali mais de 5 mil milhões de dólares de dívida essa com taxas de juros elevadas, entre 4 a 6%, mas cujos montantes estão bem distribuídos no tempo, o que lhe confere um rating de crédito no limite da qualidade com o BBB. Esta quantidade de dívida para um EBITDA do ano passado de 3,2 mil milhões de dólares traduz-se numa alavancagem muito modesta, perto de um múltiplo singular. Resultado, já agora também, de uma tendência muito positiva de desalavancagem.
Finalizando esta análise do negócio com os fluxos de caixa, 2024 mostrou mais dinheiro a entrar do que tinha acontecido nos anos anteriores, com um capex de 250 milhões, muito inferior aos mais de 2 mil milhões que entraram, deixando imenso capital para alocar à descrição. A Motorola paga um dividendo baixo, onde gastou 650 milhões, e isto deixa ainda mais de 1,3 mil milhões para abater os montantes da dívida, que, como vimos, rondavam os 800 milhões ao ano. Falar ainda brevemente no backlog de serviços da empresa, que continua a crescer, apesar de nestes últimos anos mostrar valores mais modestos. É deste backlog que a empresa vai reconhecendo a receita todos os anos, e 2025 promete esvaziar estes valores em 50%. Portanto, daquilo que vimos até agora, a Motorola cumpre com todos os meus requisitos de qualidade, desde a tendência de crescimento, margens a crescer, baixa alavancagem e fluxo de caixa promissores. É verdade que existe um risco ao ter o governo como principal cliente, mas as receitas do mesmo, no total, não chegam a 10%, além de que os custos de trocar de fornecedor são demasiado elevados, concedendo assim à Motorola uma vantagem competitiva inegável. Mas, como sempre, vamos lá fazer a habitual viagem ao passado para perceber se as tendências que vimos vêm desde lá atrás ou se são algo mais passageiro. E o passado mostra-nos uma continuidade do que vimos no presente. A receita a crescer a 6% ao ano, com a margem bruta estável, o EBITDA a crescer mais aceleradamente, a 10%, com uma expansão da margem, e os lucros líquidos também mostram crescimento, com a tal expansão também aqui a ser visível. O valor de 2024 até podia ser mais alto, se normalizarmos para a tal despesa pontual que eu vos mostrei anteriormente. O número de ações caiu mais de 1% ao ano na última década e os fluxos de caixa livres têm crescido a 10%, sinónimo de qualidade. Ora, o payout do dividendo relativo a estes fluxos de caixa foi sempre conservador, ali na casa de 1/3 do capital que sobra, e a nível da alavancagem já tínhamos visto que a Motorola fez um trabalho excelente na redução da mesma, passando do múltiplo de 2 para as 1,3 vezes atuais. Avaliando a performance da empresa, reparem como o ROIC mostra uma tendência crescente na última década, estando acima dos 13% da média do S&P 500, e o próprio ROA mostra uma trajetória semelhante, com 14% a ser sinónimo de qualidade do modelo de negócio. E a pergunta agora é simples. O que é que tu achas que acontece a um múltiplo de uma empresa quando apresenta resultados deste calibre? Se olhares para o múltiplo preço-benefício, ou PE, a futuro, reparas que o mercado avalia os lucros dos próximos 12 meses com cada vez mais entusiasmo. Mas será que isto faz sentido? Poderá esta empresa cumprir com as expectativas? E a que valor é que faria sentido então aqui abrir uma posição? Bom, chegou o momento de projetar o futuro. E começando pelo EBITDA, convém perceber que a margem conseguiu expandir bastante nos últimos anos, porque o segmento dos serviços cresceu bastante na última década. A indústria de comunicações críticas aparenta crescer na casa dos 10%, a indústria de videovigilância projeta crescimentos ainda superiores e o segmento mais importante para a Motorola, das comunicações terrestres, espera crescimentos anuais de 15%. Ora, eu acredito que a empresa vai conseguir captar parte destes crescimentos e apresentar valores na casa dos 10%, como aliás fez na última década. Isto deixar-me-ia com preço por ação em 2034 na casa dos $750, o que face ao preço atual representa uma valorização anual de 6%, mais o dividendo, o que digamos não é muito apelativo, já que o S&P 500 consegue valores de 8%. Se eu projetar os fluxos de caixa dos acionistas, eu vou usar como base um valor diferente, porque a empresa pagou bastante dívida no ano passado e isso distorce o valor inicial. Como tal, não existe grande pressão para continuar a reduzir a dívida e eu usei o valor por ação dos fluxos de caixa livres, sendo que o resultado para um crescimento anual de 10% é um valor intrínseco de $395 por ação. Dito isto, convém sempre testar as nossas projeções para perceber se fazem algum sentido ou se estamos a tirar aqui só números para o ar. Lembram-se de que a receita da empresa cresce a 6% ao ano. Ora, com a minha projeção do EBITDA a crescer a 10% em 2034, a margem da empresa seria de 40%. Um valor que vos pode imediatamente fazer torcer o nariz. Mas lembrem-se que a componente de serviços da empresa representa uma percentagem cada vez maior da receita total e tem obviamente melhores margens que os produtos, puxando assim a margem geral para cima. É verdade que no último ano cresceu mais devagar, mas eu diria que o cenário pintado é plausível. Mesmo depois de olhar para a margem EBITDA da concorrência, que hoje em dia já está atrás da Motorola, alguns dirão que é demasiado otimista. Bom, talvez, mas como a empresa tem apresentado uma aceleração de crescimento nos últimos 5
e 3 anos, eu decidi dar-lhe o benefício da dúvida. Como considerações finais que importa reter, primeiro, que a empresa tem um modelo híbrido de negócio entre produtos e serviços, que confere estabilidade à mesma, que opera numa indústria com um alto grau de especialização em segurança pública e missões críticas, diferenciando a Motorola de empresas tecnológicas tradicionais, depende do setor público e isto pode ser visto como uma oportunidade, com contratos estáveis, ou risco, porque está exposta a instabilidade política e orçamentária, e ainda os riscos de regulação e de privacidade, onde a expansão de tecnologias como o reconhecimento facial, a vigilância por vídeo e análise de dados traz riscos reputacionais e legais, principalmente com o avanço das legislações de privacidade e possíveis restrições ao uso de inteligência artificial. Fechar a análise fazendo também o disclaimer de que esta empresa faz parte do meu portfólio já há algum tempo e que estou à procura de aumentar a minha exposição quando entre em território de correção para ter aqui uma margem de segurança relativamente tranquila. Mas como sempre, eu valorizo também a vossa opinião, assim que não se inibam de partilhar a mesma na caixa de comentários. Semana positiva para os principais índices mundiais, com poucos a fecharem no vermelho. Estados Unidos, Bélgica e Suíça fizeram parte desse grupo restrito, mas a maioria apresentou um desfecho positivo naquela que foi a primeira semana de maio. No que toca a notícias, a semana ficou marcada pelo abandono de Warren Buffett do cargo de CEO da Berkshire, uma posição que já ocupava há perto de 60 anos. Pessoalmente, eu não acredito que o novo contexto mude em muito a gestão da empresa, até porque ele já não operava ou decidia posições, e isso era bem patente com algumas operações algo contraditórias. Agora, o Greg Abel fica à frente da empresa e eu acredito que com a quantidade de liquidez que tem e o histórico de execução, ou de performance, se quisermos, vão muito provavelmente continuar a superar os retornos anuais do S&P 500 durante muito tempo. Por falar em liquidez, continua a rotação de fundos dos mercados internacionais, onde produtos financeiros europeus estão a ser preferidos em detrimento dos americanos. Parece que os fundos de ações europeus apresentam uma oportunidade mais atrativa, até pela grande instabilidade política e económica que a Casa Branca vive neste momento. Esta migração serve para nos lembrar, entre outras coisas, de que o dinheiro move-se sempre na procura da previsibilidade e da estabilidade. E já que tocamos nas transferências de dinheiro de um lado para o outro, esta semana ficámos também a conhecer que as transferências imediatas em Portugal cresceram 46% em comparação com o ano passado. Este foi um dos casos com final feliz do regulamento europeu e permite agora transferir dinheiro, por exemplo, para as corretoras, num par de minutos. Por agora, este tipo de transferências ainda representa menos de 1% de todas as transferências realizadas em Portugal, mas eu diria que num espaço de 5 anos podemos ver facilmente este valor a chegar aos 20%. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Simpson em 3,5%, já o portfólio em si fechou a semana nos 44% de valorização, tendo conseguido arrecadar perto de $35 de dividendos neste mês. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like, passa pelo Patreon para mais análises exclusivas como esta e segue-me no Instagram, onde eu subo mais conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. So the kind of business we're looking for is sort of the kind of business everyone should be looking for, right? A great business. It's got a long-term trajectory of growth out into the even beyond the foreseeable distance, right? Those are the kind of businesses you want to own. You want businesses that generate a lot of cash. You want businesses you can easily understand. You want businesses with these sort of huge barriers to entry where it's difficult for others to compete. You want companies that don't have to constantly raise capital. And these are some of the great businesses of the world. But people have figured out that those are the great businesses. So the problem is those companies tend to have very high stock prices, and the value is generally built into the price you have to pay for the business. So we can't earn the kind of returns we want to earn for investors by paying a really high price. Price matters a lot. You can buy the best business in the world, and if you overpay, you're not going to earn particularly attractive returns. So we get involved in cases where a great business has kind of made a big mistake, or you've a company that's kind of lost its way, but it's recoverable. And we buy from shareholders who are disappointed, who've lost confidence, selling at a low price relative to what it's worth if fixed, and then we try to be helpful in fixing the company.